uma resposta sintética às questões da capa que fala, entre aspas. Por que as esquerdas não gritam mais contra o imperialismo e por nacionalismo em defesa da América Latina? É muito estranho. E por que deixaram as esquerdas tal bandeira nas mãos da direita de um falso nacionalismo mentiroso que dá continência à bandeira dos Estados Unidos, Israel, aliado subalterno dele? Há aí uma evidente farsa com larga propaganda. Como se explica, além disso? Estratégia e tática espertas e logística. Nada disso é casual. Prestes e outros já diziam na década 80 que o imperialismo aqui estava dentro e não fora do Brasil, estava instalado. Há uma falsa teoria à esquerda, pseudamente radical, de que o nacionalismo seria algo de direita, o nacionalismo burguês. Em nome disso, tem sido jogado sempre para fora o outro nacionalismo de esquerda. E também em nome disso se abraça direto um socialismo, um comunismo que o povo brasileiro não entende e é até inexistente no mundo. Ainda trata-se de uma asneira teórica errada, baseada num entendimento distorcido do marxismo, que no caso da exploração das nações por impérios, etc., mostra que há sim aí a possibilidade de um nacionalismo de esquerda que avance. E todo o Ocidente, todo o Oriente, inclusive Losurdo mostra isso em seus livros, mostra que são mudanças possíveis a partir daí. Mais recentemente, pode-se ver não só no próprio Marx, como no Nildo Ourix, por exemplo, do IELA, análise a respeito, mostrando isso. Há aí, portanto, um claríssimo erro teórico. Mas a coisa vai além disso. Como as esquerdas, até sem aspas, apoiaram uma coisa dessa? Ninguém viu isso? Na verdade, tal remonta provável à anistia e à transição da ditadura. E, na verdade, houve uma concessão de legalidade, uma concessão de democracia não condizente com o contexto político, a correlação de forças. Vejam bem, não foi uma conquista, mas uma concessão, um acordo entre elites. Ao exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com o PCA, Partido Comunista Americano, foi dada aqui de bandeja uma legalidade às esquerdas, não como resultado de conquista efetiva, movimentos nas ruas, etc., por essa legalidade, mas por um acordão que antecipou isso espertamente, aquela famosa e lenta anistia, mudanças, etc., prometidas pela própria ditadura militar, de acordo com um projeto claramente americano, isso é conhecido. Ao mesmo tempo, não foi dada uma transparência aos serviços secretos e uma série de outros aspectos. Então, houve uma legalidade de cima para baixo nas condições da ditadura. Ora, um dos problemas da legalidade é que ela permite a ampla infiltração policial nos partidos políticos. Isso aconteceu no Partido Comunista Americano, que se brincava que ele era sustentado pelas contribuições dos agentes do FBI infiltrados. Então, é muito suspeito esse abandono do grito imperialista e da bandeira nacionalista de esquerda, totalmente jogada na mão da direita e omissa pela esquerda. A força aparente secreta da esquerda e do que está por trás dela, que é o império, a força aparente secreta da direita e o que está por trás dela, o império, muito estranha a forma como isso se deu. E quanto à segunda pergunta da capa, por que Brizola e Ciro têm sido esmagados por Lula e pelo império por trás dele? Um há décadas e outro agora. Brizola poderia ter sido eleito presidente, foi impedido, veja essa história, por um jogo eleitoral extremamente esperto. Quanto a Ciro, toda a grande mídia contra ele, xingado, chamado de 3%, coronel do Nordeste, etc. Ora, se estão dizendo isso de Ciro, o que poderiam ter dito do Brizola? E Brizola, e Getúlio, e Jango, os mesmos que falam do Ciro, o que falariam? Getúlio era um anjinho, Brizola foi um anjo, Jango foi um anjo, não tiveram uma série de erros, etc. Não tinham origem também em coronelatos no Rio Grande do Sul, ricaços, inclusive, de fazendas, etc. Então, o fato é, o Império dinamitou direto Brizola, e vide o que aconteceu com o PTB, não é?
que o Golbery fez com o PTB, e também está dinamitando o Ciro. Coincidência? Pode ser, mas é justo que hajam suspeitas a respeito. Agora vamos a uma segunda parte. Por que Eduardo Galeano, mais de 50 anos depois? Um uruguaio, nascido em 1940, falecido em 2015, que se diz não intelectual, jornalista, escritor, que escreveu As Veias Abertas da América Latina, que contém muitos dados sobre o Brasil, inclusive sobre a Guerra do Paraguai, que tem que ser analisados e devem ser bem analisados, porque botam em xeque toda aquela luta contra o Paraguai. Galeano denuncia o estupro da América Latina pelos impérios ocidentais desde a sua conquista e mostra que, infelizmente, tudo de Eduardo Galeano continua atual, não só nas outras edições do livro, como agora. Começando hoje com Dostoiévski, que disse assim: quando se tornaram maus, os homens começaram a falar em fraternidade e humanidade e entenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, conceberam a justiça e prescreveram para si mesmo códigos inteiros para mantê-la. E para garantir os códigos, instalaram a forca. Dostoiévski. Eu quero seguir com Gilles Deleuze, que disse assim: o poder requer corpos tristes. O poder necessita de tristeza porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. A alegria, como potência de vida, nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria. Que Paulo Gustavo resumiu como: rir é um ato de resistência. Quero começar hoje a minha fala com o que eu escrevi, pensando no que estamos fazendo com a nossa voz de indivíduos. E diz assim: doce bebida que trago no cálice, cálice. Não, revele-se, fale, oportunize. Não minimize, maximize você. Você como águia, alce, alcance o alvo, deleite da bebida, vivida a vida. E pensando nisso, como cidadãos, como indivíduos, eu quero trazer uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo emocionalmente. A sociedade está adoentada. Nós estamos vivendo de novo opressões, e isso tudo é uma ajuda da mídia. A mídia faz com que você absorva conteúdos e você, sem critérios, bebe desta bebida amarga. Eu gostaria que você parasse um minuto e ficasse refletindo sobre o que você está fazendo com você, para você não entrar em estado de tristeza, decepção, frustração. Tudo isso faz parte da nossa vida, sim, mas viver assim não é condição de qualidade de vida. Qualidade de vida é você praticar a sua boa ação com você e não com o que você absorve da mídia ou do que estão oferecendo para você. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Pense um pouquinho. Faça uma reflexão sobre a sua atuação enquanto sujeito e indivíduo na sua própria essência de vida. Não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia. Sábado,
13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. O Jânio Quadros, apesar de ter tido apoio da UDN, ele não vai seguir o programa da UDN, né? Ele pega o país com uma economia já bastante debilitada, os produtos exportáveis do Brasil sofriam muita concorrência, e naquela época da Guerra Fria, era assim, país capitalista normalmente só fazia comércio com um país capitalista. E aí o Jânio Quadros entendeu que tinha que fazer uma política externa independente, quer dizer, saindo daquela lógica da Guerra Fria, né? E aí ele começou a abrir aproximação com países do Bloco Socialista, né? E uma medida um episódio, né, melhor dizendo, que ocorreu, que a UDN ficou muito irritada com o Jânio Quadros. O Jânio, aproveitando que o Ernesto Guevara ele iria de Cuba até Punta del Oeste, né, no Uruguai, para representar Cuba num encontro da Organização dos Estados Americanos, a OEA, né? E aí ele passou em Brasília, né? Em Brasília, a convite do próprio Jânio Quadros. E lá o Jânio Quadros homenageou o Ernesto Guevara. Uma coisa muito comum que os governos brasileiros faziam, né? Homenageavam figuras de outros países com uma medalha, chamada Medalha do Cruzeiro do Sul. E aí, como eu falei, a UDN não gostou nada disso. E o Jânio, ele foi perdendo cada vez mais apoio do Congresso Nacional. O Congresso foi virando as costas para ele. A UDN, que era de direita, né? O de esquerda também já virava as costas para ele. Então estava difícil. Tudo que ele mandava para o Congresso, para aprovação, geralmente não era aprovado. Foi quando ele tentou o golpe, o chamado golpe branco, que alguns falam a renúncia, né? Na verdade ele renunciou, mas ele não queria realmente renunciar. Ele tinha um propósito aí. O processo de ditadura militar no país, que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Esse momento, que vai se dar nos 80, é diferente do que aconteceu ao longo dos anos 70. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue. Com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia, na Guerra da Argélia. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas.
Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. As diferenças entre o que quer o Império do Capital, como ele age e as colocações de Lula e Ciro Gomes. E aí vocês entenderão que no meio dessas críticas, desse monte de pedras que Ciro Gomes recebe, a origem fundamental delas é o Império Americano, que não confia nele, é uma pessoa voluntariosa, inteligente, com uma proposta moderada, legal, equilibrada, mas não é neoliberal, mencionando concorrência, mencionando soberania, etc. Está no livro dele. E isso eles não admitem. O senhor Ciro Gomes prega um desenvolvimento nacional industrial independente e a soberania nacional. Ora, meus amigos, isso se choca diretamente com os interesses americanos. Vejam agora como, observem, as propostas do PT e do senhor Lula se enquadram nos limites de interesses americanos. As do senhor Ciro Gomes, acabei de dizer, contra o neoliberalismo, denunciando e até citando aí os vídeos, as gravações do WikiLeaks e outras, inclusive criticando a espionagem feita no Brasil da Petrobras, e outras, se coloca diretamente em choque, não só com o PT, que é óbvio que tem interesses diferentes, como em choque com os interesses americanos. Noam Chomsky mostra isso claramente. E eu cito tanto o Chomsky porque é um americano, tem uma vida nos Estados Unidos, grande professor americano, e por isso que nós o citamos. Observe mais uma vez o que diz Noam Chomsky. O registro documental interno dos Estados Unidos remonta a bastante tempo e diz repetidamente a mesma coisa. Situação virtualmente. O principal empenho dos Estados Unidos internacionalmente do terceiro mundo deve ser impedir a ascensão de regimes nacionalistas que atendam às pressões das massas da população por uma melhora dos baixos padrões de vida e diversificação da produção. O motivo é que precisamos manter clima estimulante ao investimento e garantir condições que facilitarão uma adequada remessa de lucros para nós. E ele continua falando do Brasil, isso já tem décadas, e aqui parece que se ignora solenemente. Olhem o Brasil, potencialmente um país extremamente rico, tremendos recursos naturais, só que teve a maldição de ser parte do sistema ocidental de subordinação. Quer dizer, o próprio Chomsky mostra isso e mostra a situação no Brasil. Então está explicado aí que, evidentemente, o senhor Ciro Gomes não tem a confiança do regime americano, coloca ideias contrárias, teria que cumprir, é um inimigo a ser destruído, antes que cresça, para que não se transforme num Brizola,
ou não se transforma em outros. A questão da praxis. Além do passado de Lula, está aqui, ó, por exemplo, Assassinato e Reputações, que eu não estou nem citando aqui, outros livros, nós temos o presente. E qual é esse presente? Depois de 20 anos do PT, adiou-se, a mesma conversa furada. Ah, tem um inimigo que tem que se juntar todo mundo contra esse inimigo. Qual é o perigo do fascismo, etc. O inimigo era Fernando Henrique, o inimigo é Bolsonaro, o inimigo era Collor, o inimigo era não sei quem, não sei quem. Ah, essa é a situação. E quando o Lula vence, o que ele faz? Nós temos o país todo depredado. Lula não pode fazer nada, não foi só ele que depredou, a verdade é essa. Isso vem de mais de 30 anos, mas não mudou nada. Não organizou o povo, não organizou, aumentou a organização do PT. Então, qual é a praxis disso tudo? A praxis é o fracasso absoluto. Praxis e fracasso, teoria mostra fracasso. Então, o que falta para mudar? Eu vou lhes dizer, o que parece existir por trás disso tudo, e desse Ciro Gomes parecendo Maria Madalena recebendo pedradas e mais pedradas, o que acontece nessa situação e que se vê? O senhor Ciro Gomes é depredado pelo Império Americano sutilmente por trás da mídia de direita tradicional. Segundo, ele é depredado dentro do seu próprio partido porque é um sujeito gloritarioso, tem posições e, naturalmente, quem está no poder, o PT, atrai com cargos, ministérios, etc. E tende a dominar as esquerdas, liderar as esquerdas. Se você tem um governo, distribui cargos, não tem nenhum tipo de princípio, dá cargos para a direita, para tudo mais, não tem nenhum princípio de moral, de ética, de coisa nenhuma, seguindo o modelo americano. Se você faz isso e distribui cargos, quem é que leva vantagem na esquerda contra uma esquerda? Teve assassinatos, mortes, perseguidas, etc. Quem leva vantagem? Quem leva vantagem? Evidentemente que aqueles que estão distribuindo cargos, isso e aquilo, que conta ainda por trás o apoio do Império Americano. É isso aí, pensar nisso tudo e apenas colocar o seguinte aspecto. Brizola tinha uma frase: essa é a esquerda que a direita gosta. Nós agora temos uma outra. Essa esquerda que está aí é a esquerda que a direita gosta, financia e ainda divulga. Existe tratamento nutricional para as verrugas? E sim, a nutrição é super importante. As verrugas, elas acontecem pela infecção pelo vírus HPV, aquele mesmo vírus que causa problemas ginecológicos nas mulheres, que pode aumentar o risco de câncer uterino. Então, o HPV está no nosso ambiente e algumas pessoas, ao entrarem em contato com ele, se tiverem a imunidade baixa, vão acabar desenvolvendo problemas relacionados a esse contato. Então, na pele, o HPV causa justamente as verrugas. E aí não adianta só passar creminho na pele, não adianta fazer a queima com o dermatologista se você não cuida da sua imunidade. E a imunidade depende de um bom estado nutricional. Se você está deficiente em proteína, a sua imunidade cai. Se você está deficiente em vitaminas, como vitamina A, C, E, que são antioxidantes importantes e que também atuam na imunidade, você também pode ficar tendo mais verrugas ou tendo mais resfriados, não é? Então, vai depender do tipo de vírus com o qual você entra em contato. E aí, é muito importante que você tenha, então, uma dieta variada. O que significa isso? Uma dieta à base de plantas e aquele prato mais colorido possível. Então, no seu prato tem que ter aquele arco-íris. Tem que ter a cor verde, a cor roxa, a cor amarela, alaranjada, vermelha, porque esses alimentos vão ser fontes de nutrientes muito diversos, como vitamina A, vitamina C, ácido fólico, zinco, selênio, enfim, nutrientes importantes para o sistema imunológico. Um alimento muito interessante é o cogumelo. Os vários tipos de cogumelos ajudam a imunidade a melhorar. Existem também suplementos de cogumelos, como o Ganoderma lucidum, que a gente pode estar usando para melhoria da imunidade. E além disso, inclua na sua dieta chás como chá verde. Então, existem estudos mostrando que o consumo de chá verde em pessoas que já têm o HPV, o tratamento fica bem mais fácil, bem mais rápido. E qual o tratamento do HPV? Existe um antibiótico? Não, porque não é bactéria, é um vírus. Existe algum medicamento? Não.
o tratamento é justamente a melhoria da sua imunidade. Então, cogumelos são interessantes, frutas e verduras, muito importante ter todo dia na dieta, e além disso, o chá verde. Falaremos hoje sobre Paulo Regulus Neves Freire, conhecido como Paulo Freire, que nasceu em 1921 em Recife, Pernambuco, e fez o curso de Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Foi um filósofo e educador muito importante na história da pedagogia mundial. É o patrono da educação brasileira. Criou uma metodologia de ensino muito diferenciada, com o diálogo entre o professor e o aluno, na alfabetização de jovens e de adultos. E muito interessante porque ele, além de alfabetizar, ele conscientizava as pessoas, no caso os alunos, dos problemas sociais do país. O estudante era capaz de entender que tinha condição de modificar, de transformar o mundo, Coisa muito importante. Ele abriu a mente de pessoas simples com o acréscimo, o esclarecimento do saber. Isso desagradou algumas pessoas que o taxavam de comunista por mostrar os problemas do país para aqueles que estavam sendo alfabetizados. É o homem mais laureado, mais homenageado no Brasil. Ele tem 50 títulos de doutor honoris causa que recebeu na América e na Europa. Em 1986, ele recebeu o prêmio da Unesco como de Educação para a Paz. O prêmio da Unesco foi de Educação para a Paz, em 1968. Seu livro mais conhecido, mais famoso, é A Pedagogia do Oprimido, que é muito interessante. Ele lançou esse livro no Chile em 1968, porque ele era exilado da Revolução Militar do Brasil, da ditadura. Ele foi exilado no Chile. E esse livro, muito importante, ele só foi publicado no Brasil em 1974, mas já havia muitas traduções em vários idiomas no mundo, Porque, na verdade, esse livro é o terceiro livro mais citado no mundo na área de ciências sociais. Existe no Rio de Janeiro o Instituto de Educação e Direitos Humanos Paulo Freire. E mais recentemente existe também a TV Paulo Freire, que ambos são divulgadores dos seus princípios educacionais. Como provado está que essas mídias, elas condicionam comportamentos, dirigem comportamentos para as pessoas. Estou exagerando? Não, é só lerem os livros que eu citei aqui. A Superindústria do Imaginário, do grande jornalista e professor Russo, etc. Esse menciona claramente o fato de que nós estamos nessa situação, nós estamos num neototalitarismo. E coloca vários. A Xoxana Zoboff
mostra isso em detalhes. Eu estou aqui simplificando, entendeu? Por outro lado, Bush chega a dizer a certa altura, mostrando a situação que nós vivemos, alguns textos. Eu vou ler 2 pequenos textos aqui, apenas para caracterizar isso, já que ficaria longo ir adiante. Agora, observem bem aqui o que diz outro estudioso, outro pesquisador, na superintendência, na superindústria do imaginário, Eugênio Bossi, também completamente insuspeito. Nas Big Techs, o grau de exploração da superindústria do imaginário chegou ao patamar de tapeações e ocultamento, não requintado que nem os mais sovinas, sagazes e impiedosos barões da Revolução Industrial ousariam supor. Numa rede social ou num grande site de busca, o usuário que imagina usufruir de um serviço que lhe é oferecido em generosa cortesia, e por fim a mercadoria que será vendida no todo ou em parte em esquartejamentos virtuais, nem desconfia da gravidade disso. Nunca o capitalismo desenhou um modelo de negócio tão perverso, tão acumulador e tão desumano. Então vejam bem o que fazem as esquerdas nossas, que são sócias disso aí. As sutilezas maiores que vão à psicologia, à psiquiatria, etc., que eu não vou entrar aqui. Eu estou colocando linhas gerais, né? Linhas gerais do que ocorre aí. E finalmente eu vou simplificar. Finalmente, vou colocar simplesmente algo dito pelo Moraes. Sim, esse Moraes que também é apedrejado toda hora aí, não pelos seus defeitos, pelos defeitos do que faz na justiça, mas por suas qualidades. Esse Moraes resumiu muito bem grande parte do que acontece. Olha o que disse o Moraes aqui, está aqui num jornal, em 25 de fevereiro de 25, numa entrevista há pouco tempo. Tudo para as Big Techs, as Big Plataformas, é dinheiro e negócio. Assim como vendemos carro, vamos vendendo candidatos. Só que é um negócio que, dando certo, gera lucro muito maior. Faz com que se aprovem as leis, se mande no país. As Big Techs não são enviadas por Deus, como alguns sugerem. E não são neutras, são grupos econômicos que querem dominar a economia e política mundiais, ignorando fronteiras e soberania nacional, as legislações, tudo para terem poder e lucro. Os algoritmos são direcionados. Você posta uma mensagem a favor da democracia em uma determinada rede, X, Y ou Z, manda para 5 pessoas. Você manda uma xingando alguém, o algoritmo manda para 100 mil pessoas. É igual loteria? Não. Os algoritmos são direcionados ideologicamente para doutrinar pessoas. Então, pensar muito nisso. Porque nós estamos vendo as esquerdas, entre aspas, e as esquerdas mesmo, simplesmente se autodestruindo, destruindo a militância, destruindo grandes participações de massa. Tanto que chegamos ao ponto de hoje, a praxis mostra isso. Onde é que estão as manifestações de rua? De repente, aqueles milhares de pessoas não têm mais o PT condições? Ou o quê? Nos bastidores, ambos, Bolsonaro e Lula, estão em algum acordo para não fazerem manifestações, para se preservarem? Então vejam bem onde chegamos. E o Brasil, mais atrasado, pior economicamente do que há 60 anos. Como emagrecer em casa? Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. No vídeo de hoje irei ensinar um exercício bem simples para você trabalhar a linha da sua barriga. Seca a barriga com um exercício bem simples. Vamos lá, para isso você vai necessitar de um colchonete ou um tatame ou uma toalha felpuda para ficar mais fácil na hora de fazer o movimento. Deitado em decúbito dorsal, deitou de costas. Nisso que você está deitado de costas, você vai
elevar as suas pernas dessa forma aqui, ó. Elevou ambas as pernas juntas e vai manter parada o máximo de tempo que você conseguir. Não vai ficar com a perna lá em cima e também não há necessidade de ficar com ela muito próximo ao chão. Elevou aqui, mantém e fica parado o tempo que você conseguir. Vamos lá. Esse exercício aqui é um exercício de isometria, onde você vai trabalhar bem a musculatura do seu abdômen. Então, eu estou trabalhando bem a musculatura do meu abdômen parado em isometria. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizei esse treino. É um treino que você pode fazer quantas vezes forem necessárias. Esse treino ele não tem um limite. Desde o momento que você não sinta dores após fazer esse treinamento, só sinta dor no momento, você pode praticar esse treino todos os dias, sem problema nenhum, quantas séries você aguentar. É um treinamento isométrico para trabalhar a musculatura do seu abdômen, seca a barriga. Eu sou o professor Emídio Júnior, muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro.